Olá, esse não é um vídeo do canal original, é apenas um corte do canal oficial. E se você quer aprender a fazer cortes lucrativos e ganhar até $1000 por mês, se inscreve. Geralmente pais e mães e professores sabem bem quando educam em sala de aula, né, que é meninos e meninas, né, diferente. O comportamento é um pouco mais impulsivo, diferente um pouco. Às vezes o garoto está agitado na cadeira, mas não é porque ele não quer prestar atenção, é porque ele está com aqueles hormônios ali interagindo com o corpo dele e às vezes ele é diagnosticado com algum tipo de problema de atenção. Aí meu filho não fica quieto, enquanto a irmã dele está lá. E tal, não, ele é diferente. Eu fui diagnosticada com hiperatividade quando eu era pequena. Então, mas às vezes o garoto... Eu era... Não, mas percebe. E sabe do que me chamavam? De moleque. Mas aí que tá. Então, a mulher que tem esse hiperativo é entendido como um garoto. E o garoto, geralmente, tem esse comportamento sem esse diagnóstico. Porque, às vezes, esse impulso dele, de fulano, olha pro quadro. Então, mas e ele tá lá um pouco mas olha como é de prejudicial. Isso que eu tô aí, dizendo. aí a gente concorda. Então, mas o meu ponto é o seguinte. O ponto biológico tá lá. A questão é a cultura, ela pode direcionar de forma saudável essa natureza masculina. Você tá entendendo? Então se eu pego um garoto e falo, olha só, o meu filho, ele tá subindo pelas paredes, ele tá com os hormônios da flor da pele, ele tá em casa, ele tá já começando a buscar saúde de adulto. O que eu faço, professor? Como orientador sexual e tal. Não, olha só, normal. Ele tá formando ali, ele tá começando a olhar para as garotas de forma diferente. Esse impulso sexual é bem diferente nos homens. Tudo bem, essa coisa assim, essa testosterona, enfim. Só que controla isso. Como? Coloca ele numa atividade física para ele extravasar em um ambiente saudável. Pode ser no mais balé? Cedo. Tudo bem ser no balé? Bom, contanto que estresse, né? Contanto que estresse o corpo e gere adrenalina. Tudo bem ser no balé. Tudo bem. Entende? Então, não abrir mão dessas diferenças na hora da criação de um garoto, de orientar. Poxa, meu filho é diferente, minha filha tá lá, é uma perfeita aluna, faz a letra cursiva direitinho. O garoto, o caderno do meu filho parece um rabisco absurdo aqui, que eu não tô nem entendendo. Não, porque geralmente tem essa tendência de comportamento de meninas que conseguirem ser mais organizadas. Não, o seu filho, ele tem esse caos aí, a mesma aula de caligrafia, o mesmo professor de língua portuguesa, mas quando chega em casa, o teu filho tá meio avoado e a menina consegue ali ser um pouco mais organizada com as suas próprias coisas. Então, como vamos tratar isso dentro de um ambiente? Eu quero trazer um ponto sobre tudo bem. Mas é que você comentou mesmo que tem uma questão que é equiparado ao que seria o impulso natural nos garotos. E que se a gente não entender que há essa educação de meninos e meninas que devem ser direcionadas, chega na fase adulta, ele tá com essas referências de violência, não sabe como direcionar. Aí vira esse cara de sucesso, que fica com a sua Porsche, com as suas 10 modelos do lado, apontando pra você como você deve viver. Essa é a masculinidade tóxica. Essa é a masculinidade tóxica. E a gente concorda. Esse é o estereótipo que a gente concorda. Então, tá Só que esse cara não tá saudável. Tá vendo que a diferença E a gente também acha. Concorda. E aí eu quero levantar o ponto que eu tô segurando desde antes. Por que pra gente é tão prejudicial quando o homem não cuida da sua saúde mental, quando o homem é violento, quando ele não cuida da sua masculinidade? Porque o que você faz com você afeta o próximo. Se a sua saúde mental não tá bem, você pode se tornar um homem violento a partir disso. Você pode se tornar um homem estressado. Se você não tá bem em questão da sua sexualidade, tem muitas chances de você acabar violentando alguma mulher por causa disso. Porque muitos homens que são estupradores têm impotência sexual. Então, esse homem que não trata a saúde mental dele, que não cuida dele, ele vai acabar afetando as pessoas ao seu redor, tanto mulheres quanto homens ao seu redor. Pode ser que ele tente se forçar como um homem másculo, tirando sarro com você. Falando que você é gay, que você é feminino, que você é isso, pra ele se sentir melhor, porque ele não é aquilo. Então esse homem ele vai estar afetando tanto os homens quanto as mulheres ao seu redor, porque ele pode chegar a violentar essas pessoas. Por isso ele precisa da Red Pill. Ele precisa de psicóloga. Então, ele precisa de terapia. A gente vai entrar num ponto que é muito louco. Porque assim, quando a gente fez a nossa live aqui, chegou num ponto que todos os argumentos que a gente colocava aqui, as pessoas que se diziam Red Pill nos comentários falavam assim, não, o Red Pill é um movimento, eles falavam, de autoconhecimento e autossuperação, desenvolvimento masculino. E aí a gente falou, Vilela tá aqui de prova, a gente falou assim, se fosse só isso, estaríamos em total acordo, porque é benefício pra nós. Vocês buscarem o autoconhecimento, a autoestima e tudo mais, né? Agora, o nosso problema com a Red Pill são os discursos que chegam até nós, que são os que viralizam, dos colegas de vocês, e alguns de vocês eu já vi, tá? Eu também já reagi. Eu já reagi ele falando uma coisa que eu quero levantar aqui. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas já chegou algumas coisas.
Mas o que nos incomoda de forma alguma é essa parte do desenvolvimento pessoal. Que façam e cada vez Cuidem mais... da saúde mental de E a vocês. gente até apoia. Terapia pra todo mundo. Não é só Cuidem pra da homem, saúde nem mental. só pra mulher. É pra todo mundo. Extravasa É pra a todo raiva, né? Como mundo. você tava falando, E extravasa a raiva. desenvolvam saúde essa mental. parte da sensibilidade. não- e Deixa ele no tal. futebol de quarto. Seja um pouco- Agora, o que Extravasar. os discursos que chegam até nós é esse lance de valor sexual de mercado, que primeiro que eu já acho um termo péssimo pra se tratar Mulher de... que dá muito é vagabundo Como se a gente e homem fosse que um come objeto. muito é o Mulher que dá alfa, muita vagabunda, mulher que bebe é não sei o quê. Mulher com Mulher que filho. passa Mulher de 30, com mais não sei de o quê. 30. Por exemplo, sabe o que eu mais escuto de xingo desde que eu comecei? Xingo é engraçado. Isso parece É. coisa de criança, né? As pessoas mais tentam me xingar, né? Porque não é xingo. Fala assim, a coroa já tá não sei o quê. Aí já está velha e pelancuda. E tipo, caras 20 anos mais velho do que eu. Então, isso é uma prova do quanto está afetando negativamente. Porque se a gente tem caras de 50 falando pra uma mina de 30 que ela é velha, é porque esse discurso tá fazendo eles realmente serem etaristas. E inclusive só com mulheres, né? Porque o etarismo é só com mulher. Tipo, tudo bem, eu com meus 55, eu tô jovenzão e eu posso falar pra uma mina de 30 que ela é coroa. Que ela já não vale mais no mercado. Que ela já perdeu o valor de mercado. Então, gordofobia, e você vai me ajudar em alguns outros. Rola questão de pressão estética, falam da nossa aparência, falam das Então, rugas, falam de tudo. Isso é uma coisa que eu queria colocar pra vocês. Tem esse discurso nas redes. Tem esse discurso. Tem esse discurso. De que a mulher que sai com muitos caras não vale nada e o cara pode sair com todo mundo e tá ok. Tem esse discurso. Mulher de, sei lá, mais de 30 anos é velha. Inclusive aqui, os argumentos contra as integrantes era que é velha, é ex-prostituta, não sei o que. Então, assim, quando chega nesse ponto que me preocupa, entendeu? Esse movimento, as Porque pessoas envolvidas. ele sai do desenvolvimento do homem e começa a criticar a mulher para desenvolver o homem. Vocês entendem isso? Parece que pra gente, vocês precisam nos diminuir e diminuir nossas lutas pra que a de vocês seja ouvida. E eu acho super genuíno que vocês falem do direito dos homens, principalmente dos homens negros e periféricos. Inclusive ajudamos. Exato. nisso. O que for necessário, conta com a gente Vocês não nisso. acham que é um papel de vocês também tomar cuidado com o que se fala? Porque eu também já vi algumas coisas do Redcast que eu fiquei assustado, assim. Eu também já. Assim, de discursos que podem levar a uma coisa como levou ao... Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Teve Manda um aí. que você falou que você era contra a licença maternidade. E eu reagi isso no meu perfil, inclusive, porque você falou que você era contra porque a licença maternidade saía do seu bolso. E isso me causou um sentimento ruim, porque a licença maternidade é um direito da mulher, assim como a licença maternidade é um direito do homem. E o contribuinte já paga por esse imposto que ele vai receber na hora que vier a licença maternidade, a licença paternidade, ou caso ele venha sofrer um acidente. E no podcast você falou que você não queria que houvesse licença maternidade porque você não queria que saísse do seu bolso. Só que a lei já mudou já faz muito tempo. E não sai mais do seu bolso. Não, aquele ali era tá foi um momento ligado? ANCAP com Cogos, né? Eu não sei se era o Cogos na sua frente, eu acho que era Foi. outra pessoa. Era uma mulher, tinha uma mulher falando contigo. E ela tava questionando até o porquê que você era contra a licença maternidade e tudo mais. E daí você falou, não, porque não quero que saia do meu bolso uma coisa que não é pra mim, não acho é pra que minha foi com a mulher. Amanda. Era uma moça loira, acho que tava numa Amanda ponta. do MBL, E foi ela aquilo mesma. ali eu fiquei bem chocada, porque eu falei, cara, esse discurso a gente combate no feminismo, porque a licença maternidade é importante pra mãe e não sai do seu bolso. Eu acho que esse é o mais importante, que eu vi nesse debate e que eu vejo muitos Red Pills pregando esse negócio do tipo, cara, a gente tem que falar contra a licença maternidade, porque a gente tem que falar contra a Lei Maria da Penha, porque a gente tem que falar da lei de feminicídio, porque a gente tem que falar de privilégio feminino. E citam um monte de leis feministas como se fossem leis misândricas, sendo que não deveria ser o desenvolvimento dos homens, ao invés de querer apagar a luta das vou citar mulheres. outro exemplo, não sei se foi no Redcast também. Deixa eu responder ela Pode primeiro nesse. responder. Só pra... Tá Só pra eu entender Sim, o... a questão do direito à Licença lei maternidade. da licença maternidade tem a ver mais com a questão do teórica em si. Não tem a ver com a questão prática. Tipo, nunca falaria, tipo assim, não, sou contra porque quero que esse seja extinto do nosso direito como cidadão. Não é essa questão, eu tava falando de uma questão teórica. Bom, por que eu não seria contra a lei de licença de maternidade se saísse do meu bolso? Mas isso tem a ver com uma linha de pensamento dentro da filosofia ANCAP que eu tava discutindo. Eu tava discutindo com uma liberal a respeito disso. Mas Você não... acredita nisso?
Vamos lá, eu tava falando de uma questão mais utópica, entendeu? Eu não tava falando da realidade concreta. Eu tava numa discussão teórica. Tipo assim, se você parte do princípio que se o Estado deveria gerenciar tal coisa, algumas coisas saem. Como, por exemplo, Opa, caiu. O Campari caiu. O Campari caiu. O Campari está entre nós. Como, por exemplo, a licença maternidade. Agora, sobre questões de leis, eu sou bem claro com o meu público a respeito disso. Lei Maria da Penha tem que continuar. Só que o problema é que não existe pro homem. Grava isso. O que a gente quer é que, na verdade... Mas valeu. hoje o homem, se ele sofre lesão corporal, ele pode fazer a denúncia. Isso já acontece, né? O que é legal seria justamente o homem ter o mesmo direito da mulher na questão da Lei Maria da Penha. Por exemplo, Não se grava, você tiver o homem hoje sendo vítima de violência doméstica, como existe, né? Você concorda? Sim, claro que existe. Óbvio que existe. Se existe, o homem não consegue Mas pedir não na uma... mesma porcentagem que mulheres, né? Sim, mas ele não consegue pedir uma medida protetiva e a delegada lá da delegacia acionar a polícia pra ir na casa da pessoa e separar os corpos ali daquele ambiente. Ele Lei não consegue. protetiva consegue. Medida protetiva consegue. Se ele tiver, no caso, só a palavra dele, não consegue. Ele tem que ter outras provas que pra mulher não é a mesma coisa. Não, a mulher ela também precisa provar. Ela precisa provar tudo o que ela faz. Ela precisa Quando ela chega provar. na delegacia, ela precisa provar com as mensagens, se o cara fica mandando mensagem pra ela precisa provar se o cara tá perseguindo ela no trabalho, se o cara tá indo na casa dela, se o cara tá perturbando o filho, se tá indo na escola do filho. E ela isso precisa daí, provar tudo isso, porque a medida protetiva não ela sai do prova nada. isso daí se já rolar logo em seguida a investigação, ela for ouvida e assim por diante. Porém, de imediato, a delegada já pode pedir separação dos corpos dentro da unidade familiar. No Ainda caso, bem, né? Sim, exatamente. Graças a Deus. Ainda bem. Só que o homem gostaria de ter esse direito. O homem gostaria de ser ouvido também, antes de mais nada, ao levar uma denúncia, não ser tido como um homem frouxo. Não ser tido como um homem covarde. Pô, tá apanhando de mulher. Pô, tá sofrendo, né, cara? Sua mulher te bate. Ele gostaria de ter esse posicionamento. E é isso que eu defendo no meu canal. E daí, como é que vocês lutam por isso? Porque você fala disso, certo? Mas daí, como que isso vai ser aplicado na prática? Tipo, vocês falam que vocês não são um movimento e que vocês não se organizam em prol de alguma coisa, nem de verdade. pautas. Bem Então, se você verdade. tem esse ponto, como que você vai lutar pra alcançar ele? Porque Se não você é tem um ponto, movimento. e ele é um ponto bom. Homens sofrem violência doméstica, mas agora, como que a gente vai solucionar esse problema? Com a Red Pill. Vamos lá, como eu É falei. isso que eu quero entender, porque a Red Pill ela tem que trazer alguma coisa aí pra vocês estarem Porque ligados. você tá tentando colocar a ideia da Red Pill novamente como movimento, que foi o erro da mesa anterior. Que Mas Não, talvez ela você tá tenha- perguntando por quê. Não é isso não. É o O que problema é o da, Júlio e do o que que ele é a tem. Red Pill, entende? Não. O problema é que ele Separar tem o um problema real, um problema material. E que ele tem quer um dados fim, sobre isso. que ele falou que Ele- não tinha, ele- que ele tem um fim. Sim, gostaria que houvesse medida protetiva para homens. Como? Sim, mas aí... É esse o principal como a ponto Red que eu Pill gostaria de como a trazer Red Pill não é um Criticando movimento- mulheres. Porque nós, mulheres, se a gente tem um problema, se a gente tem uma pauta, por exemplo, as mulheres sofrem mais violência doméstica, a gente vai se organizar e vai lutar para que exista uma lei sobre isso. E vocês, homens, o que vocês fazem? Mas Mas é que tá. E vamos nos movimentar politicamente, inclusive. É com apoio importantíssimo, político. galera. Vamos lá. Coloca aí.